Começando, então, o conteúdo de hoje, né? Depois de vocês verem a parte introdutória, que as operações aritméticas, comando de atribuição, né? A parte bem básica, né? Como monta uma variável, como escreve algo na tela, né? Seja conteúdo de uma variável ou um texto simples, né? Como ler as informações via teclado, pelo menos, né? Para a gente informar o programa do que ele deve fazer. Então, esses comandos mais simples, todos vocês já têm material lá, já foi visto. Então, daí para diante, né, nessa aula a gente já entra na unidade 2, que são as estruturas condicionais, e o que a gente precisa, que não são só apenas as estruturas, mas alguns comandos, algumas expressões lógicas, por exemplo. Então, coloquei aqui para vocês o roteiro da aula, né? Então, a gente vai apresentar os objetivos, fazer uma revisão bem sucinta do que foi dado, porque a revisão, vocês têm o material, podem olhar lá depois. E se tiver alguma dúvida no final da aula, vocês podem perguntar sobre o material anterior também, tá? O que são valores de verdade, tá? Das expressões que a gente vai ver hoje, tá? Depois as expressões relacionais, os comandos condicionais, os operadores lógicos, aqui tá como expressões lógicas, né? Depende do material que vocês forem procurar. A palavra pode mudar um pouquinho, né? E mais comandos condicionais, que dão outras opções, além dos iniciais, tá? Esse é o roteiro. Então, o objetivo da aula é que ao fim dela você seja capaz de entender os operadores lógicos que a gente vai abordar, aprender a utilizar os comandos condicionais e escrever programas em C que fazem decisões, obviamente utilizando esses operadores e os comandos condicionais, né? Até então a gente viu um programa linear, ele sempre fazia o que a gente colocava linha a linha, né? Executava linha a linha. Só que agora a gente vai dar o instrumental para que os alunos construam programas que consigam decidir, a partir de alguns dados do programa, se ele vai executar uma coisa ou outra, né? Que tipo de procedimento ele vai fazer, tá? Então, aqui nas aulas passadas, então, nós vimos como criar algoritmos simples com instruções lineares, e hoje nós vamos fazer esses programas capazes de fazer instruções, né? Decisões, desculpa. E, para isso, a primeira coisa, a gente entendeu que são valores de verdade. Vocês vão achar também pelo nome booleano, né? Valores booleanos, que vem do nome do George Boole, que é um matemático inglês que criou essa matemática booleana, né? Essa forma de pensar em alguns problemas que é um pouco diferente do tradicional, né? Mas é bem simples, vocês vão ver, pelo menos inicialmente, quando a gente adentra o conteúdo, é bem simples de entender, tá? Então, o valor booleano é uma constante que indica o valor de verdade de uma sentença. Pode ser verdadeiro ou falso, não existe meio termo. Se é uma coisa que a gente não tem como dizer se é verdadeiro ou falso, obviamente essa coisa não é booleana. A gente não está trabalhando com valores booleanos, tá? Com expressões booleanas. Então, por exemplo, o céu é azul, eu não posso dizer mais ou menos. Ou é verdadeiro ou é falso, tá? A lua é um queijo, isso é obviamente falso, né? Então, a gente tem expressões em que a gente sabe se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Às vezes existem problemas mais complexos, como, por exemplo, eu falar para você se você tem direito a uma pensão, por exemplo, tá? Existe um valor verdadeiro ou falso para isso, ou você tem direito ou não tem. Só que isso eu não posso responder diretamente assim. Aí eu preciso de várias condições encadeadas para verificar se aquela situação mais complexa é verdadeira ou não, né? Então, às vezes, não é uma sentença direta, assim, né? A lua é um queijo, como está aqui no exemplo, tá? Mas, no fim, depois de avaliar várias expressões menores, de verdadeiro ou falso, né? Expressões booleanas, eu consigo chegar no resultado de uma expressão maior, que também o resultado é booleano, como nesse caso, tá? Outra coisa é, sei lá, eu saber quanto você precisa pagar de imposto de renda. Isso não é booleano. Isso é um cálculo e tem que ser feito um valor. Tem algumas condições dentro desse cálculo que podem ser booleanas.
Então, dependendo da sua faixa de renda, por exemplo, pode ser aplicada uma alíquota ou outra. E isso pode ser executado alguma instrução condicional dentro do programa. Mas a resposta do problema inteiro não é booleano, é um valor. Quanto você tem que pagar de imposto é um valor. Isso não é verdadeiro ou falso, né? Mas a gente utiliza dentro do procedimento todo do algoritmo para chegar na solução algumas estruturas condicionais e dentro delas algumas situações a gente vai usar valores booleanos. Tá? Bom, a representação desses valores booleanos em C. Tá? Quando a gente está falando fora, no caderno, né, a gente está só estudando, é verdadeiro ou falso. Mas dentro do C não existe verdadeiro ou falso. Não existe o valor verdadeiro e o valor falso. Até existe uma forma da gente simular isso. Tá? Mas na prática, e nativo no C, existe o valor zero, ele é falso. Sempre, o valor zero é falso. E, por padrão, a gente usa o valor 1 como verdadeiro. Mas o C ele não faz distinção, pode ser qualquer valor diferente de zero. Se eu botar 52 lá, ele vai dizer que é verdadeiro, porque é diferente de zero. Então, na verdade, o que o C faz é verificar se uma coisa é zero ou é diferente de zero. Tá? Se é zero é falso, se é qualquer outro valor vai ser verdadeiro. Então, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado na hora de escrever os programas. Tá? Mas, por enquanto, é suficiente. E, por padrão, a gente utiliza sempre que possível 0 e 1, que fica fácil de entender. Tá? 0 para falso, 1 para verdadeiro. Então, algumas expressões que nós já vimos até agora, né, que tratam de constantes e variáveis, como esses dois primeiros exemplos. A igual a um valor constante, que é 10, ou A igual a uma outra variável, que é a variável B. Esse símbolo igual, ele não é igual, não é a mesma coisa que o símbolo igual que a gente usa quando está fazendo conta no caderno, lá na disciplina de cálculo de física. Tá? Esse símbolo de igual, como já foi visto na matéria que está lá no AVA, né? Ele é o comando de atribuição do C. Sempre que eu uso esse símbolo de igual, eu estou dizendo, no primeiro exemplo, A igual a 10, eu estou dizendo que A vai armazenar o valor que está do outro lado da igualdade, que é o 10. Ou, no segundo caso, que A vai armazenar o valor contido na variável B. Né? Mas essa igualdade, esse símbolo de igual, não é uma igualdade, ele é uma atribuição dentro da linguagem C. Tá? Algumas linguagens usam outros símbolos. Tá? Tem linguagens que usam 2 pontos iguais ou que usam como se fosse uma setinha, né? O símbolo de menor e um hífen, por exemplo. Mas C e as linguagens derivadas do C, que de grande parte, né? Como eu já mencionei na outra aula, usam só o símbolo de igual para fazer o comando de atribuição. E isso é uma expressão. Os outros exemplos ali de baixo é só para mostrar o que a gente já viu, só para reforçar, né? Que não precisa ser um valor único, pode ser o resultado de uma operação mais complexa. Como o segundo caso ali, que é A dividido por 3, mas esse 3 ainda foi convertido para um valor com ponto flutuante, que é o float. Né? Porque a resposta, senão seria só um valor inteiro, e como eu tenho um dos operandos com ponto flutuante, o resultado vai ser ponto flutuante também. Então, ele, em vez de 3, vai dar 3,333. Tá? Bom, ele vai fazer o cálculo e o resultado disso vai ser armazenado na variável A. Então, não precisa ter um valor direto. Pode ser toda uma equação ali montada no formato que você entende. Tá? Então, o resultado disso ele vai armazenar na variável e isso é uma expressão. Mas a gente tem outros tipos de expressões que não necessariamente envolvem atribuição. Eu não vou armazenar o resultado em lugar nenhum. Tá? Então, uma dessas opções é a expressão relacional, que a gente chama de expressões relacionais. São aquelas que realizam uma comparação entre duas expressões e retornam um valor booleano. Lembrando, elas retornam, o resultado é um valor booleano, mas elas não armazenam em lugar nenhum, porque não existe atribuição aqui. Qual os exemplos que eu tenho aqui de operadores relacionais? O primeiro é o igual igual. Lembra que eu falei agora há pouco, né? Que a gente usa o símbolo de igual em C para definir como se faz uma atribuição e não uma igualdade como na matemática, né? A gente tem que
dizer para o nosso programa em C quando eu quero uma atribuição, quando eu quero realmente que ele faça uma comparação entre o que está de um lado e de outro, me dizer se essas duas coisas são iguais. Né? E aí seria o comando relacional. Estou relacionando um lado do operador com o que tem do outro lado do operador, que podem ser variáveis simples ou constantes, ou até expressões dos dois lados. Tá? Pode ser cálculos inteiros, né, de cada lado desse símbolo. Tá? Então, ele diferencia o igual do igual. Por isso que a gente usa dois símbolos de igual, porque senão ele vai achar que é uma atribuição na hora do programa compilar. Né? Então, aqui, esses dois símbolos de igualdade, aí sim a gente está falando de igualdade e não mais de atribuição. E se eu quero fazer o comando diferente, eu quero saber se uma coisa, o resultado de uma expressão é diferente de outra coisa, né? Aí eu uso o símbolo. Como a gente não tem no teclado um símbolo diferente, símbolo da matemática, e a maioria dos editores de código também não tem, então para a gente conseguir digitar em qualquer lugar sem muito problema, a gente usa, em vez de usar um símbolo diferente, que ficaria um pouco mais difícil, né? A gente usa dois símbolos. Então é o símbolo de negação, exclamação, ponto de exclamação dentro do C é a negação, a gente vai ver mais para frente. Então, eu estou negando uma igualdade. Né? Basicamente é isso. Então, exclamação igual seria o símbolo diferente. E isso retorna verdadeiro quando um lado é diferente do que está do outro lado do símbolo. Da mesma forma, eu tenho o símbolo de maior, ele vai comparar valores, ver se um lado é maior que o outro, se é menor, se é maior igual, menor igual. Aqui um outro detalhe, né? Geralmente quem é iniciante em programação costuma esquecer. Algumas pessoas costumam esquecer como se faz o símbolo de maior igual e menor igual. Às vezes invertendo, colocando a igualdade primeiro e o símbolo de maior ou menor depois. Tá? E o C não entende isso. Ele vai entender só nessa ordem. Mesma coisa o símbolo diferente. Eu não posso botar igual e exclamação. Tem que ser exclamação e igual. Tá? Tem que ser nessa ordem para ele entender o que vocês querem que o programa faça, tá? Então, aqui é fácil, nesse caso de maior igual, menor igual, é só seguir a forma como a gente fala. Como é que é o nome do símbolo? O símbolo é maior igual, então vem o símbolo de maior, depois o símbolo de igual. Ou se o símbolo que a gente quer, o operador que a gente quer é menor igual, primeiro o símbolo de menor, depois o de igual. Então fica fácil de decorar assim, tá? Bom, então aqui basicamente é para reforçar, para quando vocês estiverem em outro momento revisitando o conteúdo, né? Mas é basicamente o que eu falei, o que está de um lado de uma expressão que está do outro. O resultado disso vai ser verdadeiro, ou seja, lembra, ele vai retornar o valor 1, né, no C, quando os dois lados forem iguais. O resultado disso aqui for igual ao resultado disso aqui. Se for diferente, ou seja, se essa relação não for verdadeira, ele vai retornar 0. Aqui, quando uma expressão for diferente da outra, é o que ele vai retornar verdadeiro. Se elas forem uma igual à outra, quer dizer que essa relação ela é falsa. Então, ele vai voltar a 0. Então, lembrando sempre que a gente espera o resultado da expressão. Tá? E aqui também os exemplos de como usar, né? Só com duas variáveis. Aqui, maior, menor, segue o mesmo padrão. Tá? Quando essa relação for verdadeira, né, ele retorna verdadeiro. Se essa relação não for verdadeira, ele retorna falso. Tá? Então, para todos os operadores relacionais que eu passei para vocês, né, a gente tem aqui um exemplo, um texto um pouquinho melhor descrito para vocês poderem retomar esse conteúdo em outro momento, quando estiverem sozinhos, estudando sozinhos. Tá? Bom, até agora a gente falou de operadores e de expressões, né? Agora é que a gente vai entrar nos comandos condicionais. Tá? E os comandos condicionais, eles precisam de um valor lógico para saber se eles vão fazer alguma coisa ou não. Ou se vão fazer uma coisa ou outra. Então, aqui esse exemplo que tem, né? Claro que não existe isso, né? Uma rodovia com esse tipo de placa, mas serve bem o exemplo. Se eu tenho um entroncamento, onde eu tenho uma estrada para um lado e outra para o outro, eu quero saber para onde eu vou, eu preciso avaliar uma condição. Aqui, se a gente estivesse falando do C, poderia ser, né? Se uma variável for menor do que 5, eu pego o caminho, se for maior ou igual a 5, eu pego o outro caminho. Tá? Então, dentro do programa C, é assim que a gente funciona, porque o resultado disso é um valor booleano, é verdadeiro ou falso, dessas expressões. E ele sabe se ele tem que fazer aquilo ou não.
De novo, não existe meio termo. Não tem como pegar outra estrada, ou pegar meia estrada 1 e meia estrada 2. Ou vou por um lado ou vou pelo outro. Por isso que a gente usa essas expressões lógicas. Bom, então como a gente faz isso no C, efetivamente? Então a gente tem o comando if, tá? E if, que quer dizer C, né? Traduzindo ao pé da letra, né? Então, se, aí eu boto um valor booleano dentro. Pode ser direto um valor booleano. Se eu botar 0, ele vai dizer que é falso e não vai entrar. Se eu colocar 1, ele vai dizer que é verdadeiro e vai entrar. Sempre, tá? Mas eu posso botar um valor de uma variável, eu posso botar uma expressão inteira, eu posso botar uma expressão e comparar com outra expressão, porque o resultado de tudo disso vai ser um valor booleano no final. Então, o que eu preciso é que dentro dos parênteses, no final das contas, mesmo que tenha uma expressão enorme aí dentro, é que ele tenha como resultado um verdadeiro ou falso. Tá? E aí, esse resultado verdadeiro ou falso vai me dizer se esse comando que está aqui embaixo vai ser executado ou não. E eu tenho duas situações. Vocês notam, essa parte aqui, tá? Que tem dois ifs, né? Esse primeiro de cima, ele tem uma leve diferença para o comando de baixo. Né? Qual é essa diferença? Aqui eu tenho um comando só. Então, eu dou o comando if, apresento uma expressão aqui dentro, que vai me dizer se ele vai executar ou não esse comando. Se for verdadeiro, ele executa o comando. Se não for, ele vai pular essa linha, não vai executar o comando. No caso de baixo, está escrito no plural, comandos. Eu não sei quantos. Eu posso botar centenas de comandos aí dentro, não importa. O que importa é que ele vai avaliar a expressão do mesmo jeito que o primeiro caso. Se ela for verdadeira, ele vai executar todo o bloco de comandos. E o bloco é o que está entre o abrir chaves e fechar chaves. Qualquer coisa que eu colocar aqui dentro, não importa quantas linhas de comando tem aqui, ele vai executar todas, sequencialmente, toda vez que esse valor for verdadeiro. Se ele for falso, ele vai pular todos esses comandos. Então, isso é muito importante, porque se vocês tiverem que executar vários comandos de acordo com uma condição, mas não colocar nas chaves, ele vai executar só um, vai fazer só um, o primeiro deles depender da condição. Porque quando eu não boto chaves, ele considera que esse if só vai ser pertinente para execução ou não de um comando, que é o próximo que vem logo depois do comando if. Tá? Se vocês tiverem dúvida, usem sempre chaves. Abre e fecha chaves, nem que seja para colocar um comando só. Pelo menos no início, né, para vocês não confundirem. Depois, com experiência, isso aqui vai ficando automático e vocês vão saber quando usar ou não. Mas no início, aconselho sempre usar abre e fecha chaves. Tá? Bom, aqui então é um exemplo baseado no que a gente já viu antes, não tem comando condicional aqui, né? É um programa simples, onde eu tenho a função principal, né, do C. Aí eu tenho o abrir e fechar chaves, que é o início e o fim do bloco de comandos. Só vai ser executado o que tiver dentro desse bloco. Tá? Então, se eu tiver outras coisas fora desse bloco aqui, antes ou depois da função, ele não vai executar quando eu executar a função. A não ser que haja uma chamada e tal, que eu tenha outras funções, mas isso é coisa que a gente vai ver mais para frente. Essa parte do conteúdo que é mais simples, se eu colocar qualquer coisa, qualquer comando fora, depois desse bloco, ele não vai ser executado no programa, do jeito que está aqui. Tá? Então, esse abrir e fechar chave serve para delimitar o bloco. A mesma coisa a gente vai fazer com o comando condicional. Então, eu tenho aqui o nosso primeiro exemplo. Tá? Esse exemplo aqui, ele vai... aqui, primeiro a biblioteca, né? Normal que a gente sempre usa, tá? Que é de entrada e saída padrão. Aí eu tenho o comando principal, a função principal do C. Aí eu crio uma variável A, peço para informar, para o usuário informar qual é o valor que vai ser colocado, tem que ser um valor inteiro, né? Tem que ser colocado nessa variável A. Depois eu vou testar aqui se ela é ímpar. Não sei se vocês lembram desse comando aqui, tá? Também está nas apresentações anteriores. Esse comando, que é o símbolo de porcento que a gente usa aqui, é o resto da divisão. Então, vamos supor que a pessoa digitou o valor 10. Se eu dividir 10 por 2, qual é o resto da minha divisão? Aqui seria uma divisão, o resto seria zero. Se o resto é zero, ou seja, o valor dentro do if é zero.
E eu falei para vocês, o que é zero? Zero é falso. Então, se for o resultado disso aqui for zero, for falso, ele não vai fazer nada que está dentro do bloco. Na verdade, é só um comando. E ele vai terminar o programa. Esse return zero aqui já diz que o programa encerrou normalmente. Então, ele não vai escrever o que está nesse printf aqui. Agora, se eu informar um valor 15, por exemplo, tá, na variável A, então ele vai fazer A 15 dividido por 2. Qual é o resto dessa divisão? Então, 15 dividido por 2, a parte inteira é 7, que dá 14, e vai ter resto 1. Se tem resto 1, quer dizer, o resultado dessa operação é 1. E 1 é verdadeiro. Né? Como eu falei para vocês, dentro do C, qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Então, nesse caso, ele vai entrar. Se eu colocar qualquer valor aqui em A que seja ímpar, ele vai ter um resto aqui. E aí ele vai entrar e vai escrever o valor é ímpar. Né? Mas ele só vai escrever isso se o valor digitado realmente for ímpar por causa desse comando. Tá? Então, vamos executar isso aqui. Então, aqui você selecionou a linguagem. Tá? Aqui no caso C, mas tem várias aqui para escolher. Tá? Então, vou escolher a linguagem C. Aí eu vou apagar tudo que tem aqui e vou colocar o nosso código. E vou já identar, que é uma coisa que eu acho que eu não mencionei para vocês, mas é bom falar agora. Tá? O que é identação? É a gente adotar um padrão visual para o código. Isso facilita a gente identificar as estruturas. Notem que aqui está tudo meio embolado, né? Então, tudo que tiver dentro da função main, eu vou dar um recuo aqui, para ficar fácil da gente ver. Com tab, eu selecionei tudo e apertei a tecla tab. Aí ficou tudo mais para dentro. Então, eu sei fácil aqui onde começa e onde é que termina esse bloco. Mesma coisa do if. Tem um if aqui, dá um recuo também. Então, tudo que está dentro desse bloco aqui do if tem um recuo. Claro que aqui o programa é pequeno, é fácil de entender, mas depois vocês vão ter facilmente programas com centenas de linhas e que, se vocês não adotarem um padrão de indentação dessa forma, às vezes a gente se perde no código e não sabe se o que a gente está avaliando está dentro de um if ou de um laço de repetição, de qual estrutura, e acaba se perdendo. Então, adotem um padrão de indentação. Tá? Normalmente é um tab, sempre que entra dentro de um bloco de comandos, tudo que está dentro do bloco vocês dão um tab. Então, se aqui dentro tivesse um outro bloco, né, todos os comandos aqui já ficam um pouquinho mais para dentro, para facilitar o entendimento. Tá? Ele fica até essas linhazinhas aqui que fica fácil da gente ver. Né? Que eu vou apagar, porque isso não é do nosso programa. Vamos fazer o teste agora, né? Vou executar o nosso programa. Então, aqui, ó, o que aconteceu? Na função main, ele criou a variável A, tá? Não aparece aqui, porque para a gente só aparece alguns comandos que a gente mandou, né? Depois ele parou o cursor e ficou piscando, porque ele está aguardando nesse comando aqui, ó, que a gente informe um valor para ser armazenado na variável A. Então, eu vou botar o valor 9, por exemplo. Tá? Então, 9 ele vai dividir por 2, tem o resto de divisão. Vai sobrar 1, né? Como resto. Ou seja, o if vai ser verdadeiro e ele vai imprimir valor é ímpar na tela. Está aqui, ó, valor é ímpar. Ok. E se eu digitar um outro valor que seja par? Então, eu vou dar um run de novo para executar o programa. E aqui eu vou executar, então, sei lá, um valor 12. Tá? 12 é par. Se eu der um Enter, ó, notem que ele terminou o programa e não escreveu o que está aqui. Por quê? Porque 12 dividido por 2, o resto é zero. E sendo zero, né, nas expressões booleanas, isso aqui é falso. Se é falso, o if não executa o que está dentro do bloco de comandos. Então, baseado no valor de A, ele decide se ele vai fazer aquele valor é ímpar, né? Aquela mensagem, valor igual a ímpar. Ele decide se ele vai executar aquela instrução ou não. E isso eu posso ter quantas instruções eu quiser. Tá? Vou dar uma outra aqui. Por exemplo, ó, teste. Tá? Então, quando eu executar aqui de novo, botar o valor 18, tá? Ele pulou as duas linhas. Se eu botar o valor 5, que é ímpar, ele vai executar as duas linhas. É o bloco inteiro, que ele está decidindo se ele executa ou não. Tá bom?
Aqui, então, eu tenho uma variação dessa estrutura condicional if, só que usando if-else, a gente chama estrutura if-else. Ou seja, a estrutura do if é exatamente igual, só que lembrando, nesse if, quando era verdadeiro, eu executava o bloco. Quando era falso, eu simplesmente pulava ele, né? Agora, com o else, eu decido se eu executo um bloco ou o outro. Porque quando for verdadeiro, ele vai executar o primeiro bloco, como era na versão anterior. Mas se for falso, ele vai executar o bloco que está com else. Então, ele não executa... A decisão não é sobre executar ou não um bloco, mas qual bloco executar, de acordo com a nossa estrutura, tá? Vou adaptar a minha estrutura aqui para ela funcionar com um else. E, obviamente, aqui fica fácil, né? Vou botar else, e aí o que eu quero que ele faça é que escreva que é par. Tá? Então, tá aqui. Aí o valor é par. Tá? Agora, ele sempre vai aparecer alguma coisa. Antes, o ímpar vai continuar escrevendo ímpar. Tá lá. Mas quando era par, ele não escrevia nada. Agora, ele vai escrever outra mensagem. Tá? Vou botar o valor 6 aqui. Ó, o valor é par. Então, ele decidiu qual mensagem vai aparecer de acordo com o nosso valor. Tá? Isso é bem simples de entender, né? De como funciona, mas dependendo do problema, vocês podem se perder, porque é comum a gente ter vários ifs e elses encadeados. A gente vai ver mais para frente. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, já tem um if com outro if dentro dele. E aí, a pergunta que se faz é quando o comando 2 vai ser executado?